Fala galera, iniciando mais um vídeo no nosso canal. Agora a aula 9 de raciocínio lógico, referente ao assunto verdades e mentiras. Você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative as notificações, compartilhe o vídeo e continue acompanhando. Vamos dar sequência ao nosso curso de raciocínio lógico e logo logo vamos ter novidades por aí. Eu peço desculpa aí se no áudio tem algum chiado, alguma coisa que está chovendo muito aqui, mas nada que atrapalhe o nosso vídeo. Vamos lá. Esse assunto ele não tem muita teoria, certo? Então, para aprender, a gente pode usar basicamente aquele método da conclusão falsa e resolver questões e aprendendo por meio de questões. Então, nós vamos fazer algumas questões nessa aula de forma que fique claro como é que é a abordagem nessas questões, né? Basicamente, as questões apresentam pessoas que mentem, pessoas que falam a verdade, e você tem que descobrir quem fala a verdade ou quem mente, com base nas premissas que são dadas no enunciado, certo? Vamos iniciar de uma questão que caiu no concurso da VUNESP no ano passado, 2019. Em uma ilha, ou os nativos pertencem à tribo dos mentirosos, sempre mentem, ou pertencem à tribo dos honestos, sempre dizem a verdade. Caminhando pela ilha, encontrei 5 nativos e soube por uma pessoa da tribo, dos honestos, que seus nomes eram Akin, Babu, Garai, Kumi e Simba. Eles se apresentaram da seguinte maneira: Akin, bem-vindo. Kumi e Simba são da minha tribo. Babu, bem-vindo. Amanhã é feriado. Garai, bem-vindo. Akin é da minha tribo. Kumi, bem-vindo. Não temos feriados nessa ilha. Simba, bem-vindo. Garay é mentiroso. Entre esses 5 nativos, 2 são mentirosos. Quais seus nomes? Bom, vamos lá. Já temos as premissas aqui, né? Sabemos também que entre esses 5 pessoas temos 3 pessoas que falam a verdade, sempre, e 2 que falam mentira, que mentem, sempre, certo? Então, para resolver essa questão, teremos que tomar alguma hipótese como verdadeira ou falsa e tentar achar uma contradição ou, se tivermos sorte, com a hipótese que a gente fazer, já achar a resposta da questão, correto? Vamos lá. Como sempre, para facilitar nesse caso, vamos colocar algumas letras nessa questão, né? E o bem-vindo, ele é inútil para resolver a questão. Então, na primeira premissa, vamos chamar de A, que é a fala de Akin. K e S são da minha tribo, ou seja, Kumi e Simba. A segunda fala B, que é de Babu, amanhã é feriado. A terceira fala de Garai, que é Akin é da minha tribo. A quarta fala, K, Kumi, não temos feriados nessa ilha. E a quinta fala de Simba, G, ou seja, Garay é mentiroso, tá certo? Vamos lá, repetindo, sabemos que 3 pessoas falam a verdade e 2 pessoas mentem, certo? Então, vamos considerar, nesse caso, que S mente. Ou seja, se S mente, Garay não é mentiroso. Ou seja, Garay fala a verdade. Essa é uma hipótese que a gente está construindo, certo? Poderia ser iniciada por outra, mas vamos começar por essa, tá bom? Então, beleza. Assumimos que S mente, como S mente, Garay fala a verdade, certo? Qual que é a fala de Garay? A é da minha tribo. Se A é da minha tribo, ou seja, se Garay fala a verdade, então A é da minha tribo? É verdade. Se A é da tribo de Garay, A também fala a verdade. Bom, mas espera aí. Se A fala a verdade, qual que é a fala dele? K e S são da minha tribo. Ou seja, K e S também falam a verdade. Então a gente teria aqui o quê? G fala a verdade, A fala a verdade, K fala a verdade, S fala a verdade. Mas espera aí. A gente não assumiu na nossa hipótese que S mente, então a gente encontrou uma contradição aqui. Na hipótese foi fixado que S mentia, porém a gente encontrou que S fala a verdade. Encontramos uma contradição. Logo, o que a gente tira dessa contradição? Que S não mente, S fala a verdade. S fala a verdade, então Simba é mentiroso, Garay é mentiroso, certo? Que é a última premissa ali. Então já encontramos duas. Ó. S fala a verdade, Garay mente. Se Garay mente,
A não é da tribo de Garai. Ou seja, se A não é da tribo de Garai, A não mente, A fala a verdade. Beleza? Se A fala a verdade, então K e S falam a verdade. Por quê? Na fala de Akin é que K e S são da minha tribo. Beleza? E como não há feriados nessa ilha, por que não há feriados nessa ilha? Como não fala a verdade? Como fala a verdade, não há feriados nessa ilha. Então Babu mente, porque a fala dele é amanhã é feriado. Correto? Então já encontramos aqui, ó, quem mente, quem fala a verdade. Qual é, que é a resposta da questão? Akin fala a verdade, Babu mente, Garai mente, Kumi fala a verdade e Simba fala a verdade. E poderíamos até, quando encontramos essa resposta, fazer o inverso. Partindo dessa resposta. Tudo bate, não tem nada que sobra, vamos lá. Akin fala a verdade. K e S são da minha tribo, certo? K e S também falam a verdade. Se K fala a verdade, não temos feriado, então Babu mente. Babu mente, certo? Se S fala a verdade, Garé é mentiroso, então G mente. Tudo tranquilo, tudo certo. Vamos partir agora para a próxima questão. Essa é uma questão da Fundep 2019. Vitor, Mateus e José foram a uma roda de samba, cada um na companhia de uma amiga. Ao final do samba, os três amigos e as três amigas encontraram um conhecido comum a todos, que perguntou com quem havia ido ao samba. As seguintes respostas foram ditas. Gabriela: eu estava acompanhado do Vitor. Mateus: se eu não estivesse acompanhado com Fernanda, Gabriela estaria com Vitor. José: ou o Mateus estava acompanhado de Gabriela, ou o Vitor estava acompanhado de Leia. Sabendo que apenas Gabriela não falou a verdade, quais são os pares na roda de samba, certo? Já sabemos que Gabriela mente. Também sabemos que um homem foi acompanhado de uma mulher. Temos 3 mulheres e 3 homens, certo? Beleza. Transformamos aqui as proposições em símbolos, tá certo? Gabriela vai ser G, Vitor vai ser I, M referente a Mateus, J a José, L de Léa. Então, por exemplo, a primeira proposição é Gabriela estava com Vitor, né? Ela falou, eu estava acompanhada de Vitor. Então, eu transformei essa proposição em GI, que significa Gabriela e Vitor. E ela é falsa, certo? Porém, a gente também sabe que Mateus e José falam a verdade. Qual que é a proposição do Mateus? Se eu não estivesse acompanhado da Fernanda, Gabriela estaria com o Vitor. Então a proposição dele é não Mateus acompanhado de Fernanda, ou seja, não MF, então Gabriela com o Vitor, que eu substituí por G e I. Porque se eu substituísse por V, talvez ficasse um pouco de confusão na hora de fazer a questão, porque ficaria GV e também teria o V da verdade da proposição, então o I ele já tira essa possível ambiguidade, certo? E a última premissa foi a de José, ou estava acompanhado, ou o Mateus estava acompanhado de Gabriela, ou o Vitor estava com Leia. Ou exclusivo, né? Então, no caso, é Mateus com Gabriela, MG, ou exclusivo, Leia estava com Vitor, que eu coloquei como LI. Então, beleza. Essa proposição também é verdade. Nesse caso, vamos resolver exatamente como eram resolvidas as questões básicas de conectivos lógicos. Transformamos em uma proposição composta tranquila, uma condicional e outra proposição que é uma disjunção exclusiva. Vamos encontrar os valores lógicos das proposições simples que a compõem e daí deduzindo quem estava com quem, certo? Já sabemos que Gabriela não estava com o Vitor. Essa proposição é falsa. Então temos que não Mateus Fernanda, então Gabriela com Vitor é igual a não Mateus Fernanda, então falso, porque a gente sabe que essa é falsa, é verdadeira. A gente sabe que o antecedente tem que ser falso para a proposição ser verdadeira, certo? Ou seja, MF verdadeiro, que significa Mateus estava com Fernanda. Beleza, já encontramos um casal.
Partindo dessa, se Mateus estava com Fernanda e ele só pode estar acompanhado de uma mulher, então Mateus não estava com Gabriela, certo? Então na proposição de José, MG ou exclusivo LI é a mesma coisa que falso ou exclusivo LI. Para ela ser verdadeira, LI tem que ser verdadeira, ou seja, Léa estava com Vitor, LI verdadeiro. Então já encontramos que Mateus estava com Fernanda, Léa estava com Vitor, quem sobrou? José com Gabriela, que é nosso último casal e que nos dá a resposta, correto? Qual que é a resposta? Gabriela estava com José, Léa estava com Vitor e Mateus estava com Fernanda. Vamos lá para mais uma questão. Essa questão é do Instituto AOCP. Ana Beatriz, Carlos, Davi e Evandro trabalham no setor de informática. Desse setor foi enviado um e-mail ao chefe deles, porém não havia identificação de quem havia enviado o e-mail. O chefe foi ao setor onde os cinco trabalhavam para questionar quem seria o responsável pelo envio do e-mail. Entrevistando cada um individualmente, o chefe obteve as seguintes respostas. Fui eu, disse Beatriz. Foi a Beatriz ou o Carlos quem enviou o e-mail, disse Ana. Foi a Beatriz, disse Davi. Fui eu, disse Carlos. Foi a Ana quem enviou o e-mail, disse Evandro. Assim, ficou evidente de que todos sabiam que havia enviado o e-mail, mas o chefe percebeu que somente um deles havia dito a verdade. Logo, quem foi responsável pelo envio do e-mail? Tá certo, vamos lá. Essa questão, a gente sabe que só uma pessoa enviou o e-mail, certo? E outras pessoas não enviaram. Certo, vamos lá. Temos que inicialmente transformar as proposições em símbolos e sabemos que 4 pessoas mentem e uma fala a verdade, certo? Vamos lá. B. A proposição B ele fala B, ou seja, ele fala fui eu. O A fala que foi Beatriz ou Carlos, ou seja, B ou C. O D fala B também, ou seja, o D fala que foi Beatriz. O C fala C, ou seja, fui eu. E o E fala foi a Ana que enviou o e-mail, ou seja, A. Beleza. Vamos lá, teste de hipótese. Considerando que B fala a verdade, ou seja, que foi B, o D também fala a verdade, ou seja, D verdadeiro e B verdadeiro, mas só uma pessoa fala a verdade, a gente não pode ter essa possibilidade. Então não pode ter sido o B, ou seja, B mente. Beleza. Se sabemos que B mente, sabemos também que D mente, certo? Agora vamos fazer outra suposição, que A fala a verdade, ou seja, se A fala a verdade, foi Beatriz ou Carlos quem enviou o e-mail. Já sabemos que não foi Beatriz, então foi Carlos. Mas se Carlos mandou e-mail, C também é verdade, porque o Carlos falou que foi ele, ou seja, a mesma coisa da outra questão, da outra hipótese. A mesma coisa da outra hipótese. Não pode ser. Ou seja, a mente também, porque apenas uma pessoa fala a verdade. Então já sabemos que Beatriz mente, D mente, A mente e C mente, ou seja, já sabemos todo mundo que mente, só uma pessoa que fala a verdade. Quem fala a verdade? Evandro. O que o Evandro fala? Foi a Ana que enviou o e-mail. Então quem enviou o e-mail? A Ana é a resposta. E mais uma última questão da FCC de 2019. André, Bernardo e Carlos foram à festa de lógica e cada um deles na festa ou deveria dizer somente mentiras ou deveria dizer somente verdades. Certo. Tiveram a seguinte conversa lá. Eu e Carlos falamos a verdade, disse André. B. O Bernardo. André está mentindo. Carlos. Amanhã é domingo. André. Ontem foi quinta-feira e Bernardo disse. Em 100 dias será segunda-feira. Daniel conclui corretamente que estava mentindo ou estavam mentindo, ou seja, vamos lá, a mesma coisa. Temos que ver quem está mentindo aí. Temos André, Bernardo e Carlos. O nosso teste de hipótese vai ser qual? Vamos considerar que o Bernardo fala a verdade. Se o Bernardo fala a verdade, então André mente, ok? E outra proposição, em 100 dias será segunda-feira. O que significa isso? Quando dividimos 100 por 7, temos 14 e um resto de 2. O que isso significa? Significa que 100 dias equivale a 14 semanas mais 2 dias.
E temos um exemplo, certo? Se hoje é sábado, daqui a 14 semanas, 98 dias, qual será o dia da semana? Sábado. Interessante, né? Então, beleza. Temos que em 100 dias será segunda, então a gente tem que pegar aqui os 98 dias, não muda o dia e mais 2 dias para frente. Se em 100 dias será segunda-feira, em 99 dias será domingo e em 98 dias será sábado, como no exemplo ali. Então, qual dia é hoje? Hoje é sábado. Mas espera aí, eu não entendi o que você explicou agora e tem como clarear isso aí melhor? Tem sim. Vamos no calendário aqui, certo? Vamos considerar que a gente está aqui em 1º de junho. Beleza. 1º de junho, se a gente somar uma semana, 7 dias, vamos para 8 de junho. Quais dias que estamos? Na segunda-feira ainda. Se somamos mais uma semana, dia 15, qual dia que estamos? Segunda-feira ainda. E assim por diante, ou seja, foi somado 7 dias 14 vezes e acrescentado mais 2 dias. Beleza. Se hoje é sábado, temos que Carlos também fala a verdade, porque ele fala o quê? Amanhã é domingo. Se amanhã é domingo, hoje é sábado. Beleza. E já André mente, né? Ele mente tanto porque a alternativa dele é falsa. Ontem não foi quinta, ontem foi sexta, porque hoje é sábado. E ele mente também porque Bernardo fala a verdade. Então, qual é a resposta? Apenas André mente. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe e curta. Valeu!